louvo, bendigo, exalto e glorifico o nome do Senhor Jesus por todos aqueles que estão conosco, debaixo da minha autoridade aqui como pastor. Eu só tenho que glorificar o Senhor. Eu tenho uma equipe fantástica, pastores maravilhosos e liderança abençoadíssima, que tem vivido esse tempo com toda a intensidade, com todo o empenho, e eu os parabenizo e glorifico a Deus pela vida de cada um. Hoje, aquele que é meu companheiro de oração, hoje é ele que ministra a palavra, é o nosso pastor Moacir. Ele é o pastor de jovens nosso, é o ministro dos nossos jovens e adolescentes, e é ele que ministra a palavra nessa noite. Preste bastante atenção, é um profeta do Senhor tremendo. Deus tem usado esse menino gloriosamente, e nós vamos ouvir aquilo que Deus tem para mim e para você nessa noite. Amém? Chega aqui, queridão. Deus de glória e graça, nós oramos e abençoamos a vida do teu servo, que será o canal teu, Senhor, para as nossas vidas nesta noite. Usa-o segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Amém, Senhor. Boa noite, amados. Graça e paz, amém. O meu desejo realmente é que você, no seu lar, na sua casa, não venha assistir um culto, porque os céus não assistem culto. Os céus respondem a cultuar. E você foi criado para o louvor e para a glória de Deus. Deus anseia por um ambiente de culto. Deus anseia por um coração que o cultue. E eu queria te dizer nesta noite, o tema é as profecias bíblicas e os tempos atuais. Talvez a maioria de nós, ou talvez a maioria dos países do mundo estão perplexos por conta de uma resposta que a tecnologia, a inovação ou até a modernidade possa trazer em função de uma pandemia, de um mal-estar social e político que se assola e que se espalha pelo mundo. Mas Deus não é moderno, Ele é eterno. A palavra do Senhor diz assim, que de eternidade a eternidade Ele é Deus. E chegou o tempo de o eterno perturbar o confortável e confortar o perturbável. Chegou um tempo de o eterno conturbar o confortável. Por muito tempo, este mundo esteve confortável nas suas posições, nas suas colocações e nos seus pensamentos, mas chegou um momento de nós darmos um espaço digno àquele que é eterno. Nunca se viu um tempo tão oportuno como este, no qual de leste a oeste, norte a sul, se unificou a carência de todos os povos do mundo. Não apenas procuramos cura, mas procuramos a um Deus que tem vida. E no nome do Senhor Jesus, eu conclamo a você que está em casa também, não somente assista a esse culto, mas cultue ao Senhor Deus no seu lar. A profecia não é simplesmente algo que nós venhamos a conhecer e devemos guardar. A revelação de Deus já diz, revelação. A revelação não é para ser guardada, a revelação é para ser vivida. E nunca se viu um tempo tão oportuno do qual nós carecemos de vida. Porque é a palavra de Deus quem cria, é a palavra de Deus quem anuncia, é a palavra de Deus quem denuncia, é a palavra de Deus que restaura e restitui. Não existe um tempo tão oportuno como este. Ela precisa criar, ela está anunciando, ela está denunciando, mas ela tem o poder de restaurar e restituir. Oh Deus! Oh Deus!
Meu amado, abra comigo a Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 3. Oh Deus, seja Deus. Seja Deus, ó Pai. Gênesis capítulo 3. Eu gostaria de fazer um breve relato, como se fosse um testemunho também. Uma das coisas que mais me assolaram e me assustaram, desde o início das notícias do mal-estar por conta dessa doença, enfermidade, não é tudo que está sendo veiculado por aí, mas foi um fato que aconteceu no meu lar. Eu creio que o primeiro caso notificado no Brasil, que foi aqui na cidade de São Paulo, foi por ali entre o mês de fevereiro. Mas passados alguns dias, não foram muitos dias, após o anúncio do primeiro ser contaminado aqui, eu cheguei do serviço e estava em casa. Cheguei cansado. E ao chegar na minha casa, eu tenho uma filha, ela chama Laura, de 6 anos. E ela veio correndo e me abraçou, e ela ficou entre aqui, essa parte, ela me abraçou, ela falou: papai, eu não quero morrer. Eu falei: o que foi, filha? Ela disse: papai, eu estou com medo, eu não quero morrer. Mas o que aconteceu? Ela disse assim: eu ouvi que tem uma doença que vai matar até as crianças. Mas o que aconteceu, filha? Papai, eu ouvi que um amiguinho meu, ele foi para o posto de saúde e saiu de lá em uma ambulância. E depois eu estava ouvindo, papai, o pessoal assistindo na TV e está falando que isso aí vai matar muitas coisas e matar muitas pessoas. E ali eu me alarmei, irmãos, porque era bem no início. E hoje eu queria falar para ti hoje uma questão sobre ouvir, ver, sentir e acolher. Ela ouviu uma informação, ela viu um fato, ela sentiu medo e acolheu. E eu queria partilhar com você esta informação. Não é o mal que está assolando o mundo, mas é o mal que tem invadido as nossas casas. Eu queria falar um pouco sobre as profecias e sobre a questão da morte, que ela é um processo que ela tem sido veiculada não só pelas mídias, mas muitas vezes ela já se instaurou nos nossos lares. Gênesis 3, verso 8 e 9 fala assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe disse: onde estás? Eu queria que agora você fosse lá para Gênesis, capítulo 4, o verso 16 e o verso 17. Fala assim: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a um filho, cujo se chamou Enoque. E Caim edificou uma cidade para si, e o nome da cidade ele deu o nome do seu filho. Amém? Queria que agora nós fôssemos lá para Gênesis 10. Gênesis capítulo 10, o verso 6 diz assim, aliás, o verso 8, Gênesis 10, 8 fala assim: e Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. E ele foi um valente caçador perante a face do Senhor. E daí se dizia, como Nimrod, ele é um poderoso caçador, diante até mesmo da face do Senhor. E ele começou a construir, e o princípio do seu reinado foi Babel.
Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Toda morte, ela é um processo. A morte, ela nunca é uma questão estanque. Porque para que ela aconteça, ela precisa ter as suas caminhadas. Ela precisa ser processual. Eu faço aniversário nesse mês. E nesse mês eu completo mais um ano de vida. Aliás, o dia de hoje está ficando para trás. E esse dia eu não resgato mais. Porque um tempo meu de vida está ficando para trás. Eu queria falar para ti uma coisa. Toda morte, ela se inicia a partir do momento que o homem deixa a presença de Deus. A Bíblia diz assim que Adão e Eva deixou a presença de Deus e pecou. Eles não pecaram e deixaram a presença de Deus. Para que nós venhamos experimentar a morte, nós precisamos deixar a presença daquele que é vida. A palavra de Deus também diz que saiu Caim da presença de Deus. E a partir dali, ele conheceu a sua mulher. Ele teve um filho e edificou uma cidade para si, mas longe da presença de Deus. Descendentes de Caim também, depois veio Nimrod. E a palavra diz que a partir dali Nimrod foi e edificou uma cidade para si. O princípio do seu reino se chama Babel. E eu queria falar uma coisa para você, meu querido e minha querida irmã. Em Adão e Eva nós temos um homem que tem um desejo. Em Caim nós temos uma família que tem uma ideia. E em Nimrod, que constrói uma cidade, nós temos um princípio ideológico. Todo homem que se afasta de Deus tem um desejo, tem uma vontade. Toda família que se estrutura longe de Deus tem uma ideia. Mas toda cidade e todo reino que se afasta de Deus, ela tem um princípio ideológico. E a palavra princípio vem de principado. E não se expulsa principado simplesmente com oração, mas é com comportamento. O que aniquila o principado dessa terra é o comportamento da igreja, não é apenas a oração. Porque nem toda oração será respondida, mas toda obediência terá a sua recompensa. Por isso que Daniel 11:32 fala assim: mas o povo que conhece ao Senhor teu Deus se tornará forte e fará proezas. Meu querido e minha querida irmã, conhecer, se tornar e fará proezas. Temos uma intimidade nunca experimentada no Senhor. É desejo de Deus. Moacir, por que você começou com essas ideias? Porque eu vi isso no meu lar. Igreja, nós estamos agora, tudo é questão de ideologia. Tudo agora é um pensamento cristalizado. Deus não é ideia, Deus é uma pessoa. Jesus disse assim: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Temos visto e ouvido e temos contemplado também governos, instituições com políticas e comportamentos ativistas. Eu queria te falar uma coisa, meu querido e minha irmã: nós não somos ativistas, mas nós precisamos ser ativados pelo Espírito Santo de Deus. Um ativista trabalha por aquilo que ele quer experimentar. Um ativado trabalha ou vive por aquilo que Deus experimentou. Nós não estamos aqui para descobrir algo, mas nós estamos aqui para viver algo que nos foi dado por herança na cruz. Deus é Deus. E eu queria te dar essa palavra, meu querido e minha querida irmã. Todo o mal que se instalou por aí está descrito nesse princípio da construção do homem, desde ali do Éden.
E eu vou te falar uma coisa, o que nos assusta nesse tempo não é a presença do mal, mas a inatividade do homem corresponder ao bem. A Bíblia fala que Deus foi até Adão e disse: Adão, aonde tu estás? A Bíblia fala que Adão percebeu Deus caminhando pelo jardim, mas ainda não correspondeu à presença de Deus. Quantos de nós sabemos como Deus age? Quantos de nós sabemos o que Deus queremos? E quantos de nós sabemos onde Deus está? Mas não interessa aquilo que eu sei acerca de Deus, interessa aquilo que eu vivo para com Deus. A Bíblia fala que Deus foi até Caim, mas Caim se retirou da presença de Deus. Meu amado, eu queria que você abrisse comigo em Apocalipse. Apocalipse capítulo 17. Você que está aqui comigo, Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17, verso 1 fala assim: Veio a mim um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo: Vem, e mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha estabelecida sobre muitas águas. E é ela com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão, eles foram e se embebedaram, todos os que habitam na terra. Transportou-me um anjo em espírito a um deserto, e eu vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada como ouro e pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, com as imundícias da sua prostituição. E na sua testa achava-se escrito um nome, e eis um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Meu querido, eu queria te falar uma coisa. As profecias bíblicas e os tempos atuais. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Adão e Eva se afastou da presença de Deus e então pecaram. Caim saiu da presença de Deus e ele estabeleceu uma família. Ele teve um filho. E a Bíblia fala que ele estava na terra de Nod, que significa local de fuga, local de exílio. E ele teve um filho que se chama, e deu o nome de Enoque, que se fala consagrado, o início, princípio. Depois nós vimos Nimrod, e o princípio do reino de Nimrod se chama Babel, e Babel é confusão. E nós vemos aqui em Apocalipse 7, que descreve os nossos tempos atuais. Os reis da terra que se prostituíram com o mesmo princípio. Mais do que nunca, nós estamos lidando com questões ideológicas. Fala-se de muita coisa sem nada saber hoje. Ou pior, fala-se de muita coisa sem nunca ter vivido. E a Bíblia fala assim: e eis na sua testa achava-se escrito um nome, eis um grande mistério, Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. E eu queria te falar uma coisa, meu querido e minha querida irmã.
Não mudou. O que há de novo? O que há de novo? Deus escreve os processos do homem sem ele desde Gênesis. Desde Gênesis. E uma das coisas que tem muito me alarmado nesses tempos, e eu vi, queria que os irmãos abrissem aí Jeremias 9, e aí já estou terminando também. Jeremias 9. Não nos deixamos nos confundir, irmãos. Há um tempo oportuno e há um porquê de nós estarmos nas nossas casas, nos nossos lares. Jeremias 9, 19 fala assim: porque uma voz de pranto se ouve de Sião, e como nós estamos arruinados. Estamos sobremodos envergonhados, porque nós deixamos a terra, e eles vieram, e eles transtornaram as nossas moradas. Ouve, pois, vós mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinai o pranto às vossas filhas, e a cada uma a sua companheira a como se deve lamentar. Porque a morte, ela subiu pelas nossas janelas, e ela entrou em nossos palácios, exterminou das ruas as crianças e os jovens das praças. Porque a morte subiu pelas nossas janelas, e entrou nos nossos palácios, exterminando das ruas as crianças e os jovens das praças. Meu irmão, a morte sempre começa no lar. A morte, ela sempre começa no lar. Ah, mas tem um grande vulto, um grande surto de pessoas morrendo em hospitais e tal. A morte sempre começa no lar. A morte sempre começa no lar que o Senhor não edifica. A Bíblia fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não vigiar e não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela. Inútil vos será. A palavra de Deus disse lá em Adão: a terra que você está agora lhe produzirá cardos e abrolhos. A mesma palavra disse em Caim: essa terra que você trabalha não lhe dará força. Mas a palavra do Senhor também diz: até os jovens se cansam e se fatigam, mas aqueles que esperam no Senhor. A morte, ela se inicia no lar. Ela sempre invade uma casa. Não se deve esperar do Estado aquilo que tem que acontecer no lar, meu querido e minha querida irmã. Deus está te provocando a ser um agente de transformação no teu lar. Eu queria te falar uma coisa. O Jesus que nós servimos, o Deus que nós honramos, ao nascer ele não teve um berço. Ao viver ele não teve uma casa. E ao morrer ele não teve um túmulo. Mas ao ressurgir ele disse: o homem para o qual eu olharei é este, o humilde e o contrito de espírito, e aquele que treme diante da minha palavra. Isaías 66 diz assim: o Senhor diz: os céus é o meu trono, e a terra é o escabelo dos meus pés. Qual local seria o local do meu repouso? Deus quer um ambiente de habitação. Quando nós víamos na igreja, sentíamos a manifestação de Deus, mas manifestação é aquilo que vem e passa, habitação é aquilo que vem e se torna perpétuo. Vamos expulsar a morte das nossas casas. Não espere que o Estado venha fazer algo que só Deus pode fazer. O máximo que o Estado pode fazer é manter vidas, mas ele não gera vida. O Estado só pode preservar e
e só Deus dá vida. Ela entrou nas nossas casas, ela invadiu as nossas construções, ela debulhou os nossos palácios, ela destruiu as nossas construções. Ah, meu querido e minha querida, quantos de nós estamos abalados por uma palavra de mortandade que tem se instalado por aí? Moacir, mas o que eu faço com aqueles que morreram? O que eu faço com as famílias que estão chorando? Salmo 68:5 fala assim: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é o Senhor Deus na sua santa morada. Talvez eu não saiba o que você precisa, mas Deus é aquilo que todos nós precisamos. Ele sabe lidar com o órfão, Ele sabe lidar com o carente, Ele sabe lidar com a dor, Ele sabe lidar com tudo. Ele sabe lidar com tudo. Onde estaria Deus nesses tempos? Onde estaria Deus diante de tudo isso? A palavra do Senhor diz em Salmos 25, a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Jesus em João 17, Ele fala assim, que se guardardes as minhas palavras, eu e meu Pai viremos e faremos em ti morada. Meu querido, eu queria te falar uma coisa no nome do Senhor Jesus Cristo. É tempo dessas profecias acontecerem em nós. E através de nós. Nós, enquanto igreja, nós precisamos aprender a nos arrepender de algo. Normalmente nós temos o grande conflito, eu tenho que me arrepender daquilo que eu fiz? Não, nós precisamos nos arrepender daquilo que nós não fazemos também. A palavra do Senhor diz que arrependimento é uma mudança de mente. Nós precisamos nos encher da palavra de Deus, nós precisamos comê-lo, nós precisamos saboreá-lo. A palavra do Senhor é assim, quem tem fome, quem tem sede. Deus responde a quem tem fome e quem tem sede, meu querido e minha querida irmã. É tempo de Deus ser Deus nas nossas vidas, não conforme nós pensamos, mas conforme Ele é. Nunca se viu tanto um tempo no qual nós pedíamos a Deus, Deus, toma o controle da nossa vida, eis a oportunidade. Vê, as coisas antigas se cumpriram, e eis que coisas novas eu vos anuncio, e estão à porta. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. A descrição do homem sem Deus está dada sem Gênesis. Mas o mundo está para ver, em tempos atuais e oportunos, uma igreja que se volta a Ele. Uma igreja que é desejosa pela sua manifestação. Uma igreja que é desejosa por não somente conhecer as profecias, mas verem elas cumpridas em si. Uma igreja que clama pelo aflito, uma igreja que é livramento para o necessitado, uma igreja que crê na palavra do Senhor Jesus e não somente a conhece. A Bíblia diz assim que os mistérios que esteve ocultos durante séculos e gerações, talvez seja veiculado por aí que isso nunca se passou na história da humanidade. Glória a Deus por isso, mas o Deus eterno ainda ouve o clamor da sua igreja. Amém? Se aquilo que foi anunciado antes já aconteceu e foi anunciado antes de acontecer, não mudou. Nosso Deus continua o mesmo. As profecias bíblicas, elas são inúmeras. Nós não temos quase que condição de contá-las. Inúmeras.
Mas algo que nós estamos vendo e vivendo nesses dias, em todo o tempo foi profetizado. Epidemias, fome, mortes, amor se esfriando. Como ouvimos no domingo passado, ainda hoje o pastor Moacir falou exatamente quando tudo começou, com a desobediência e o afastamento de Caim daquilo que Deus havia proposto. Ele gerou filhos que maximizou o entendimento da desobediência. Ampliou. E o que nós vemos hoje, como foi ministrado no domingo e foi também falado hoje, o que nós vemos hoje? O mesmo princípio de 5, 6, 7 mil anos atrás com Nimrod continua sendo manifesto hoje. Se não ouvirmos atentamente a palavra da verdade, seremos levados de rodão. Mas para a glória de Deus Pai, nós não anunciamos por anunciar, nós anunciamos porque cremos. Nós pregamos porque cremos. Nós proclamamos porque cremos. Ele é o Senhor. E a verdade é somente nele, com Ele. Amém? Que Deus te abençoe ricamente. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Deus de glória, de graça e de misericórdia, te louvamos, ó Pai, porque pela Tua palavra nós podemos entender as coisas que já aconteceram. Pela Tua palavra também podemos entender as que hão de acontecer. Mas pela Tua palavra nós estamos vivendo as que estão acontecendo. Toda a manifestação desta pandemia, todo esse caos instalado, Senhor amado, a Tua palavra já havia dito. E cabe a nós agora, como igreja de Cristo Jesus, não ser proclamadores do caos, mas avisar que para o caos, tem aquele que põe ordem no caos. E tudo se faz novo, para a glória dele. Então que a profecia da palavra de Deus se cumpra na sua vida. Que a profecia da palavra de Deus se cumpra na sua vida, como diz Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Talvez os pensamentos que têm invadido a tua mente são de derrota, de caos. Mas ele diz, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, para vos dar o fim que desejais. Os pensamentos que tenho é pensamentos de paz. A palavra de Deus profetiza paz, paz, paz para a tua vida. Tenha paz. No nome santo de Jesus eu oro. Paz para a tua vida. Paz para a tua esposa, para o teu esposo, para o teu filho, para a tua filha, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu irmão, para a tua irmã. Paz. Paz para o teu emprego, para o teu patrão. Paz. Paz. Eu profetizo no nome santo de Jesus. No nome santo de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido e minha querida. Quinta-feira, 20h15, nós estamos aqui
orando pela tua vida, buscando mais e mais do Senhor. E você que tem sido convocado, não só por Cristo Centro, mas por outras igrejas, e você tem acompanhado convocações de jejum, de clamor, vá em frente, meu querido. Orar nunca é demais, jejuar nunca é demais. Cumpra-se, para que a tua vida cada dia mais e mais esteja guardada e escondida em Cristo Jesus. Deus te abençoe, tenha uma boa noite. Corações